Escravidão e Liberdade no Brasil, uma história atlântica. Esse é o tema da palestra que acontece hoje aqui na SEDUC, uma organização do projeto Educafro, com parceria com a Prefeitura. E eu estou aqui com o Júlio, que é o coordenador do projeto, e vai explicar para a gente um pouquinho do que é o Educafro e sobre a palestra que está acontecendo aqui hoje. Bom, obrigado primeiramente a ZNTV, né, pela parceria, pela cobertura. O cursinho pré-vestibular Educafro é uma rede de pré-vestibulares comunitários espalhada pelo Brasil, né? Aqui na Baixada Santista nós somos 8 núcleos. Infelizmente no pós-pandemia somente 5 voltaram a funcionar, e desses 5 o núcleo Valongo é o mais antigo e está em funcionamento aqui na cidade de Santos, né? A proposta do Educafro é oportunizar que jovens e não jovens, negros e pobres, possam passar nos vestibulares das universidades públicas ou particulares com bolsa de estudos, né? E mais do que isso, né, a gente costuma dizer para os nossos alunos, não é só passar no vestibular, é pensar uma sociedade sem racismo, sem machismo, uma sociedade pró-direitos humanos, e para isso a gente tem que mudar uma série de paradigmas, né? Então, é óbvio que colocar negros e pobres na universidade pública é uma mudança radical de paradigma, mas tem que pensar outras perspectivas também, né? E dentre essas perspectivas, para a gente discutir um assunto tão delicado como é o racismo, a gente precisa primeiro discutir o que foi a escravidão no Brasil. Como é que se deu esse comércio de seres humanos, né, entre os atlânticos, né? A gente costuma chamar de Atlântico Negro, essa travessia de africanos que vieram escravizados da África para o Brasil. Então é importante a gente cada vez mais falar sobre isso, é importante cada vez mais a gente ouvir pessoas que estão pesquisando isso, no sentido da gente repensar a forma como a gente lida com a pessoa negra no Brasil. É óbvio que nós estamos num país miscigenado, mas a gente precisa repensar a forma como o racismo atravessa as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos afetos. E aí trazer especialistas, como é o caso do professor Flávio Gomes, né, que é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estuda escravidão, que está estudando escravidão em Santos e região. Ele procura trazer elementos que muitas vezes a gente não tem no nosso cotidiano para a gente repensar essa história do Brasil, né? Tem até o enredo de uma escola de samba da Mangueira que fala a história que a história não conta, né? Então, pensar como é que essa escravidão negra, né? Essa escravidão negra, como é que essa liberdade, né? Como é que foi essa transição do trabalhador escravo para o trabalhador livre? Como é que isso se deu e como é que isso afeta a nossa vida até hoje? Então, o professor Flávio, ele tem um desafio, assim como todos nós que lidamos com a educação, né? É importante dizer que o Educafro lida com a educação informal, né? Somos um cursinho pré-vestibular comunitário, formado de pessoas voluntárias, mas do outro lado está a Prefeitura, que lida com a educação formal, aquela prevista na Constituição. Então, em todos os lugares que a gente trabalha a educação, a gente realmente tem que pensar essa mudança de paradigmas, para que a sociedade tenha menos racismo, menos machismo, menos uma série de outras opressões que dificultam a vida de muitas pessoas, quando essas pessoas conseguem viver, né? Então, esse olhar para o negro no Brasil, ele é um olhar enviesado, porque a escravidão desumanizou seres humanos durante mais de 3 séculos no Brasil, né? Então, um pouco disso que o Flávio está falando lá dentro para a gente. Obrigada. Eu estou aqui com a Joyce, que além de professora da língua portuguesa, ela é consultora de moda e estilo. Joyce, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente o que é o empoderamento negro, né? E como as mulheres elas conseguem alcançar, porque ainda hoje existem muitas mulheres que se sentem oprimidas, né? Oi, bom, é desafiador ainda hoje, né? Porque a gente tem uma sociedade opressora, racista. Para a figura feminino, esse contato com a questão de estética é bem em primeiro lugar, né, que é a questão do cabelo. Infelizmente começa pelo cabelo, né, com as agressões psicológicas. Então, para a mulher é desafiador ainda. Mas como a gente pode fazer para alcançar? Primeiro uma da mão à outra, né? Eu acho que esse empoderamento da mulher negra a gente alcança assim uma fortalecendo a outra. Quando a gente vê uma mulher preta, segura, a gente olha e fala, eu posso chegar nisso. Então, acho que esse é o primeiro start. Mas é entender também que as mulheres negras nem todas são iguais. Entender as suas peculiaridades, entender as suas diferenças. Então,
é importante sim, autoconhecimento, o contato com a ancestralidade, a busca, né? A gente se coloca muito às vezes no lugar de guerreira com facilidade e a gente esquece de se colocar no lugar de rainha. Por que nós, mulheres pretas, às vezes temos essa dificuldade, né? Às vezes a falta de representatividade ainda é muito grande. Nos contos de fadas, né, a gente não tinha, a Disney não nos deu espaço para a mulher preta reinar, mas na nossa história existem rainhas africanas. Então esse contato, a busca do conhecimento, né, o ter onde segurar a mão, olhar mulheres empoderadas, inspirações de mulheres pretas vão nos fortalecendo, né? Busca de autoconhecimento, busca de identidade, nos fortalece para que a gente venha um passo de cada vez chegar e romper com as barreiras, né, da opressão social. Obrigada, Joyce. Aproveita e deixa aí para a mulherada a sua loja. Eu tenho uma marca, o nome da minha marca é Iluminescência, né, que é sobre iluminar a essência. A nossa consultoria de imagem tem isso como propósito. Nós estamos também com uma coleção que lançamos agora em outubro de turbantes, para quem se identifica em usar essa coroa, também a gente tem. E em breve já tem algumas peças por encomenda. A gente também tem a moda afro da Iluminescência. Então, fica a dica, segue Iluminescência by Joyce Mendes no Instagram. Liliane, que veio assistir a palestra, né, Liliane, buscar mais conhecimento. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que você vê a importância, né, da inclusão da história afro-brasileira no currículo escolar. Eu acho que é imprescindível para gerar mais conhecimento, né? Até porque tem muitos fatos que foram apagados, né? E a gente conhece assim pouco, né, sobre a história mesmo, e o que é falado mais é um lado negativo, né? Então acho que a gente tem que ter consciência de tudo, né, que aconteceu, tanto das contribuições positivas e lógico, né, como todo o fato da escravidão que houve. Eu acho que é importante, assim, desde o início, né, a gente conscientizar, né, desde as crianças até os alunos, as séries seguintes, né, porque, assim, para ter uma esperança de mudar um pouco, né, dessa visão, desse racismo estrutural que ainda é muito presente no Brasil.